Você utiliza anestesia dissociativa na sua rotina? E você já teve algum problema, alguma dificuldade no uso dessa técnica? Não só para fazer pequenos procedimentos, mas para manter o paciente anestesiado? Eu sou Rafael Neves, médico veterinário anestesista, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como melhorar a qualidade da sua anestesia dissociativa e saber até onde chegar com ela. Então, o primeiro ponto importante nessa nossa conversa é entender o que é efetivamente uma anestesia dissociativa. Depois eu vou falar quem são os anestésicos dissociativos. Uma anestesia dissociativa, ela, pelo próprio nome, ela dissocia o córtex do tronco cerebral. Vamos entender aqui, ó, nesse desenho. Então imagine que isso aqui é um cérebro, aqui eu tenho tronco cerebral, cerebelo e medula espinhal. É isso que compõe o sistema nervoso central. Tudo que sair a partir dessa estrutura básica, que é o sistema nervoso central, é sistema nervoso periférico. Bom, a anestesia dissociativa, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o que ela vai fazer? Existe uma região dentro do córtex chamada região talâmica, tá? Que é onde chega todos os estímulos periféricos, através de nervos periféricos e depois de nervos centrais. Então todos os nervos periféricos que trazem informação da periferia do organismo, traz todas as informações para o sistema nervoso central, exatamente no córtex, e ele é distribuído através do tálamo para centros superiores. A anestesia dissociativa, ela faz essa interrupção de passagem de informação aqui da região talâmica para regiões superiores do córtex. Então, com isso, eu teoricamente desligo o córtex e o córtex passa a não perceber mais as informações captadas pelo sistema nervoso periférico. Mas ele mantém a atividade do tronco cerebral ativa. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os reflexos de sobrevivência natural do meu paciente são mantidos. Reflexos, por exemplo, de reflexo palpebral, reflexo laríngeo, o controle dos esfíncteres, os esfíncteres gástricos, tudo isso é mantido mesmo sob efeito de uma anestesia dissociativa. Então, voltando, uma anestesia dissociativa, eu desligo o córtex, meu paciente passa a não perceber mais o estímulo e ele mantém os reflexos protetores. Então, essa interrupção das informações que vão ser jogadas para o córtex, ela é também de forma seletiva, né? Por exemplo, a percepção de dor na interrupção talâmica para o córtex, ela não é perfeita. Então, o tipo de analgesia que esse grupo farmacológico confere é uma analgesia somática, uma analgesia superficial. A gente está falando de analgesia de pele, subcutâneo, um pouco de músculo, não mais do que isso. E nem é uma analgesia que você fala que pode ser considerada uma analgesia show de bola. Então, a gente precisa tomar cuidado quando eu vou usar esse tipo de técnica e saber que eu vou ter que complementar com outras técnicas farmacológicas ou que seja para poder coibir o estímulo nocivo. Outras coisas que esse grupo faz também, ele faz um estímulo leve, mas faz um estímulo simpático. Isso faz com que o meu paciente ele tenha, na maioria das vezes, até um leve aumento da frequência cardíaca, atividades simpáticas normais. Outros pontos importantes. Esse tipo de anestesia dissociativa, ele também faz com que o meu paciente tenha um padrão respiratório muito comum, que a gente chama de padrão de respiração apnêustica. Não sei se você já observou isso no seu paciente quando você usa ketamina, né, ou anestésico dissociativo. O paciente costuma fazer uma respiração um pouco mais profunda e segura a respiração. Então ele faz... Vamos lá? Então ele faz assim, ó. E aí segura um pouquinho a respiração. E aí daqui a pouco... E segura um pouquinho a respiração. É um padrão de respiração apnêustica comum nesse tipo de medicação que nós utilizamos. Um outro ponto importante é saber que essa atividade simpática leve que esse grupo farmacológico faz, ele promove, por exemplo, um aumento da pressão intraocular. Então a gente tem que tomar alguns cuidados quando for utilizar estes fármacos para procedimentos oftálmicos, saber se é possível fazer a utilização deles para esses procedimentos.
E mais um ponto importante é saber que este fármaco não confere relaxamento muscular. Muito pelo contrário, ele confere até uma hiperextensão muscular se você utilizar ele isoladamente. Com isso eu tenho que entender que a escolha desse grupo anestésico, ele tem as suas indicações e as suas contraindicações e as suas limitações. E assim, não tem problema em utilizar. Eu já utilizei muito essa técnica de anestesia, não só para procedimentos rápidos, mas para manutenção de anestesia. A gente tem que ter claro na nossa cabeça que eu possuo hoje, em uso de rotina, 3 grupos de anestésicos que conferem a narcose, que conferem o desligamento cortical. Um deles é anestesia dissociativa, ela faz isso. O outro grupo é anestesia geral inalatória, vamos falar de isoflurano. E o outro grupo é anestesia geral intravenosa. E a gente tem etomidato, a gente tem o propofol, que faz esse tipo de ação. Então, se eu preciso promover um desligamento cortical, quer dizer que eu vou ter que optar por um desses 3 grupos farmacológicos anestésicos. Pode ser que aí na sua região ou na sua cidade você tenha dificuldade na compra de anestésicos de ação central, como o propofol, o isoflurano, e você tenha que usar esse tipo de anestesia. E tudo bem, só que a gente pode melhorar muito esta condição da anestesia dissociativa, pensando na qualidade da anestesia para o meu paciente. Bom, dito isso, a gente precisa entender então aonde eu posso utilizar esse grupo de anestésico dissociativo e quais são as limitações no uso dessa técnica. Tudo isso que eu falei para vocês, ele é modulado através do bloqueio de um receptor, tá? É um receptor chamado NMDA, N-metil-D-aspartato, ok? Quando eu bloqueio esse receptor inibe a transmissão de um neurotransmissor glutamatérgico, o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Então, se eu inibo a transmissão desse neurotransmissor, por ele ser excitatório, eu vou deprimi-lo de uma forma seletiva, de uma forma dissociativa. Tá? Até aí, então, estamos claros. Só que este grupo não confere miorrelaxamento. Lembrando de que, para que eu tenha uma anestesia com uma qualidade que eu comece a trabalhar aí com o animal tranquilo, eu preciso promover 4 pontos para esse paciente. Eu já tenho falado disso algumas vezes para vocês, que é a tranquilização ou sedação, tá ok? A analgesia, a narcose e o relaxamento muscular. Ok? Então eu tendo tranquilização e sedação, analgesia, narcose e relaxamento muscular, eu começo a entender de que minha anestesia está indo por um bom caminho. Problemas. Este grupo de anestésico dissociativo, o que ele faz? O que ele consegue conferir aqui para mim? Ele consegue fazer a narcose? Consegue, tá? De forma dissociativa. Ele consegue conferir a analgesia? Consegue. Somática, uma analgesia leve. Ele faz tranquilização e sedação? Não. Ele faz relaxamento muscular? Não. Eu preciso complementar todo esse processo para que fique uma anestesia gostosa para mim e principalmente para o meu paciente. Então, para você que está aí na rotina e durante muitos anos isso aconteceu, eu vi acontecendo, houve um casamento de um outro grupo farmacológico, tá? Principalmente os alfa-2 agonistas. Quando eu me formei, basicamente era a xilazina. Tá? E a xilazina, como um alfa-2 agonista, ela tem algumas ações primordiais. Alfa-2 agonista é miorrelaxante. Alfa-2 agonista promove analgesia visceral. Alfa-2 agonista produz bradicardia, entre outras coisas que não é o objetivo desse papo de hoje. Mas eu associando uma ketamina com uma xilazina, então eu conseguia promover uma anestesia dissociativa, tinha uma analgesia somática, promovia uma analgesia visceral com miorrelaxamento.
Até aí parece um casamento perfeito, mas eu preciso entender os efeitos fisiológicos das associações quando eu coloco uma ketamina e uma xilazina junto para o meu paciente. E eu tenho conversado com muitas pessoas que utilizam desta técnica e aí eu pergunto para eles, o que você anda fazendo de pré-medicação? Nada. A maioria. Não, eu faço a ketamina e a xilazina. E não preparo o paciente para o procedimento. Olha só, independente se você vai fazer uma anestesia dissociativa ou se você vai fazer uma anestesia geral, inalatória ou intravenosa, o processo de desenvolvimento de uma anestesia, ele se mantém. E qual é esse processo? A gente deve promover tranquilização e sedação no meu paciente. É o que a gente faz na MPA, na medicação pré-anestésica. Então, independente se você vai fazer qualquer outra técnica dissociativa, geral intravenosa, geral inalatória, faça uma MPA neste paciente. Comece o trabalho da sua anestesia na MPA. Para isso você precisa conhecer quais fármacos compõem este grande e importante grupo anestésico. Depois que você faz a sua medicação pré-anestésica, aí você vai decidir, eu vou partir para uma anestesia dissociativa? Ok, não tem problema. Então eu vou ter agora que entender o meu anestésico dissociativo. Se eu for partir para uma anestesia geral, então eu vou ter, pode ser que eu precise daquele período de indução anestésica, que é onde o meu paciente permite a intubação, e a partir desse ponto a manutenção, pode ser inalatória ou intravenosa. Na dissociativa, eu tenho esse período de indução anestésica? Tecnicamente não, porque como a anestesia dissociativa mantém os reflexos protetores, isso quer dizer que eu fico impossibilitado de fazer uma intubação traqueal. O animal ele vai ter reflexo, ele não vai deixar a sonda entrar pela laringe e para a traqueia, ele vai querer expulsar isso. Então você pode, em alguns casos, até machucar esse paciente se você forçar uma intubação usando apenas este fármaco ou como medicação indutora, e não é uma medicação indutora. Sempre que você for pensar num protocolo anestésico, sempre que você for pensar em formulações anestésicas, você tem que ter muito claro também na sua cabeça quem é o cara que manda nesse processo. Se a anestesia é dissociativa, quem vai mandar? O anestésico dissociativo. E quem é esse cara? Quem é esse anestésico dissociativo? Hoje no mercado, quem que a gente tem? A gente tem basicamente a ketamina ou a tiletamina, usado por um laboratório. Mas, via de regra, a ketamina. Então, como eu já comentei com vocês, a ketamina é um anestésico dissociativo, ela promove analgesia mais visceral, mais somática, perdão. Ela promove uma analgesia leve, não muito intensa, né? Ela não promove miorrelaxamento. O meu paciente não perde reflexo protetor, isso pode até ser uma condição que você requer desse paciente. E nós temos que ter a clareza também de que esse paciente, para ser submetido a essa técnica anestésica, por ele agir numa região talâmica, é importante que esse córtex não tenha lesão, não já tenha uma lesão prévia cortical. Quero dizer, evitem pacientes que são epiléticos, evitem pacientes que têm alguma alteração cortical, você pode ter respostas não muito legais desse processo. Uma vez que você optou por fazer a utilização da anestesia dissociativa, vamos falar então da ketamina. Quais são as vias de administração que eu posso utilizar com a ketamina? Vou virar aqui meu papelzinho para a gente poder organizar isso melhor. A ketamina pode ser utilizada pela via intravenosa? Pode. Pela via intravenosa. Pode sim. Qual é o período de latência de um fármaco utilizado pela via intravenosa? Via de regra, e a ketamina não foge muito disso. A gente está falando aqui de um efeito, da espera do início de um efeito entre
a administração e o início de efeito de 30 segundos até 1 minuto. Então, uma vez que você administrou pela via intravenosa, eu vou esperar o meu período de latência de 30 segundos a 1 minuto. Qual o tempo de ação? O tempo de ação da ketamina pela via intravenosa. Eu devo esperar um período hábil anestésico do meu paciente de aproximadamente 15 minutos. Tudo bem? Então eu posso usar esse fármaco pela via intravenosa. Geralmente, qual é a dose que nós utilizamos da ketamina por esta via? Em torno de 5 mg por quilo, para que eu consiga obter no meu paciente uma anestesia dissociativa. Ótimo. E pela via intramuscular? Posso utilizar pela via intramuscular? Posso. Algumas considerações. Ketamina, ela tem um pH ácido, ela dói. Então, se preparem para o seu paciente reclamar de uma administração de ketamina pela via intramuscular. Qual é o período de latência que eu tenho para um fármaco pela via intramuscular? Via de regra, a gente está falando de um período de 10 a 15 minutos. É o tempo entre a administração intramuscular, a absorção, a distribuição e a dissociação cortical, em torno de 10 a 15 minutos. Quanto tempo dura essa anestesia pela via intramuscular? Ela vai durar aproximadamente entre 40 e 45 minutos. E eu já tenho que tirar esse período de latência. Ok? Então eu vou perder aqui, desse 40 a 45 minutos, eu vou perder com certeza uns 5 minutos até que esse animal fique do jeito que eu quero que ele se comporte na anestesia. Pela via subcutânea, tem indicação? Tem, mas para uma outra técnica, tá? Não mais para manutenção de anestesia dissociativa. Essa outra técnica seria... uma coisa que eu não falei é a dose, né? Para a dose intramuscular, em cães e gatos, nós estamos falando de uma dose de 10 a 15 mg por quilo. Então, você vê que há um aumento considerável na dose desse fármaco quando eu mudo a via de administração. O que esperar desse paciente? Esse paciente, se você só fizer a ketamina, ele vai fazer dissociação? Vai. Ele vai relaxar? De forma alguma, ele vai ficar rígido, duro. Eu já vi isso acontecer. Ele pode ter um aumento, provavelmente ele vai ter um aumento da frequência cardíaca, ele vai ter uma respiração, como eu disse para vocês, uma respiração num padrão apnêustico, né? E aí segura. E aí segura, tá? Ele não vai permitir tecnicamente a intubação. Como é que eu faço para melhorar e para resolver isso? Via de regra, o pessoal utiliza alfa-2 agonista, xilazina. Então a xilazina, ela vai combater essa hiperextensão muscular desse paciente, promovendo miorrelaxamento, promovendo sedação. Então eu vou ter agora uma anestesia dissociativa com uma sedação de alfa-2 agonista. Eu vou associar uma analgesia somática da ketamina com uma analgesia visceral do alfa-2 agonista. Na briga entre uma leve taquicardia da dissociativa e uma bradicardia intensa do alfa-2, o alfa-2 vence essa briga, então o animal tem a tendência a fazer bradicardia. Muito bem. Para que isso não aconteça, então, agora eu tenho uma anestesia dissociativa com miorrelaxamento. O casamento parece ser perfeito, mas essa bradicardia ela é importante. E para que isso não aconteça, como é que eu faço para reverter essa bradicardia? Durante muitos anos a recomendação era utilizar um fármaco dos grupos dos anticolinérgicos. Eu estou falando de sulfato de atropina. Então é quase que uma regra quando você usa a xilazina, você promover a atropinização desse paciente. Então eu vou mostrar para vocês, num gráfico, como é que isso provavelmente vai acontecer com o meu paciente. Então vou montar um gráfico aqui, olha, entre efeito e tempo de ação. Tá? Então efeito e tempo.
E vou considerar que a gente vai administrar nesse paciente xilazina e ketamina. Vou colocar ketamina com C, que é assim que a gente escreve ketamina, né? Cetamina. Nesse tempo zero, então, eu vou administrar ketamina e xilazina. Bom, vou partir do princípio de que eu administrei a ketamina e xilazina pela via intramuscular. Então, pela via intramuscular, quanto tempo dura a ketamina? Aproximadamente 40 minutos. Quanto tempo dura a xilazina? Aproximadamente 1h20. 1h20. Ok? Muito bem. Olha o que vai acontecer aqui se eu considerar, por exemplo, um padrão, um parâmetro fisiológico como frequência cardíaca. Se eu misturar ketamina e xilazina, eu vou colocar no meu paciente, eu vou ter um período de latência, e a partir desse período de latência de aproximadamente 10 minutos, eu espero que ocorra aqui uma queda da frequência cardíaca. Até o momento em que a ketamina existe, tá? Que são os 40 minutos. A partir deste ponto, o que vai acontecer com a frequência cardíaca? Agora vai ficar só a xilazina, ela cai ainda mais. E se agora eu colocar nessa minha planilha e, como eu disse para vocês, associar aqui um anticolinérgico? Então eu estou falando de uma atropina, tá? Então agora eu vou administrar uma atropina antes. Essa atropina eu vou esperar o seu período de latência, mais ou menos de 10 minutos, e ela vai agir, e aí eu vou entrar já num segundo momento com xilazina e ketamina. O que vai acontecer no meu gráfico? Se eu entrar com anticolinérgico, o que eu espero de uma frequência cardíaca com anticolinérgico? Que ele suba. Tudo bem? E aí eu vou entrar com ketamina e xilazina. Vou ter o meu período de... Então aqui é o tempo zero da atropina. A partir desse ponto, eu vou ter uma queda, que é esperado, até terminar a ketamina. E neste ponto, acabou a ketamina, a atropina também aqui já foi, e eu vou ter uma queda da frequência cardíaca. Gente, isso aqui não é um gráfico feito, né, com parâmetros exatos. É só uma ilustração para que vocês entendam o que está acontecendo com o meu paciente quando eu uso estas associações. Tá? Então, talvez, eu não sei se pela falta da monitoração anestésica, com o uso de eletrocardiograma, com o uso de uma pressão não invasiva, essas formas que nós temos de monitorar o nosso paciente durante uma anestesia, talvez você não note isso, mas isso está acontecendo no meu paciente. E tem um outro ponto que é muito relevante, que é a questão da analgesia, né? Alguns colegas utilizam este protocolo, por exemplo, para fazer castrações eletivas. Imaginem que, mesmo que ele seja rápido, o meu tempo hábil de anestesia, quem comanda o tempo anestésico aqui é a ketamina. É neste tempo hábil que ela está agindo, tá? E tudo bem, se ele for um colega, um cirurgião com habilidade cirúrgica boa e fizer esse procedimento rapidamente, ok. Eu estou acostumado a acompanhar colegas que castram, principalmente as fêmeas, e muitas vezes nesse período, aqui eu estou falando de meia hora, né? Eu tirei 10 minutos da atropina, eu estou falando de meia hora basicamente de ação da ketamina. Eles costumam levar em torno de 40 minutos, mais ou menos, para castrar um paciente, 40, 45 minutos. E olha o que está acontecendo neste período em que a ação da ketamina ela está praticamente terminada e quem ficou agindo é basicamente a xilazina. Né? E neste período, espero que ele já esteja fazendo as técnicas de sutura de cavidade abdominal, ou redução de espaço morto, ou sutura de pele, onde o único fármaco analgésico que está agindo aqui é a xilazina com efeito de analgesia visceral, não somática, pele subcutâneo, que é o que esse paciente mais precisaria neste momento. O que eu quero mostrar para vocês? Da necessidade da gente respeitar a medicação pré-anestésica, da gente colocar, adicionar analgésicos no transanestésico e também imaginar como este paciente vai acordar
deste procedimento. É errado fazer isso? Não. Ao meu ver, está incompleto. Está incompleto. Então a gente deveria sim pensar na medicação pré-anestésica. E aí isso é um vídeo longo que eu já discuti em alguns outros vídeos aqui com vocês de como utilizar, como escolher a medicação pré-anestésica, mas você pode associar aí analgésicos e tranquilizantes, né? Analgésicos e sedativos. Tá aqui a xilazina. A xilazina é um sedativo, tá? Eu poderia usar ela já na pré-medicação, mas geralmente o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado na escolha desses fármacos de pré-medicação. Eu vou dar um outro exemplo de uma associação farmacológica para o uso do anestésico, né? Então, entenda assim, quem é o anestésico dessa bagunça toda? É a ketamina. Xilazina é um sedativo, atropina é um anticolinérgico. Quem manda nesse processo todo é a ketamina. Vou mostrar uma outra possibilidade de associação e vejam a mudança que nós vamos ter, que nós podemos ter quando eu observo esse tipo de ação farmacológica ou ação fisiológica. Tá? Então aqui eu vou fazer um outro gráfico, olha. De novo, efeito e tempo. E aqui efeito. Olha só quem que eu vou associar nesse processo todo. Como eu já fiz muita anestesia dissociativa, mas lá no começo da minha carreira, eu gostava muito de fazer algumas associações. Por exemplo, a cepromazina e vamos falar de um analgésico. Hoje em dia a gente tem analgésicos mais potentes. Nessa época eu usava bastante dolantina, tá? Que é um analgésico opioide mais fraco, mas já tem uma ação analgésica. Então, acepram e dolantina, vou aplicar os dois aqui pela via intramuscular e eu vou esperar o tempo de ação deles. Período de latência intramuscular é o mesmo, 10 a 15 minutos. O tempo de ação é que muda um pouco. Quanto tempo dura a cepromazina pela via intramuscular? A gente está falando aí de um período de aproximadamente 3 horas. Quanto tempo dura a dolantina pela via intramuscular? Olha, ela é muito semelhante ao acepram, a gente está falando em torno de 3 horas de ação da dolantina. Então aqui eu já tenho uma tranquilização e eu tenho um analgésico opioide central já agindo no meu paciente, confortando ele neste período pré-anestésico. Depois eu entraria sim, sem problema algum, com o anestésico deste grupo, que vai ser a ketamina, tá bem? Então a ketamina vai entrar aqui, só que eu vou esperar o meu período de latência e vou aplicar a ketamina aqui. Associado à ketamina, eu vou substituir ela vou substituir a xilazina, um alfa-2 agonista, por um outro grupo que tem também como uma das ações esperadas o miorrelaxamento, um benzodiazepínico. Neste caso eu vou colocar, por exemplo, o midazolam. Então aqui eu vou colocar ketamina e midazolam, os dois aplicados pela via intramuscular. Olha só, ketamina arde, midazolam também. Então, esse paciente pode reclamar na hora da administração, tá? Uma vez administrada a ketamina, quanto tempo dura a ketamina mesmo? 40 minutos, não muda. Quanto tempo dura o midazolam? Em torno de 1 hora e 20 minutos, mais ou menos. Qual é o meu tempo hábil anestésico que eu tenho aqui? Aproximadamente eu vou ter em torno de 30 minutos. Não mudou do outro protocolo. Por quê? Quem comanda a anestesia é a ketamina. Então eu tenho que trabalhar em cima do tempo hábil dela. Tá? Mas olha só o que vai acontecer no meu parâmetro fisiológico, o mesmo parâmetro fisiológico da frequência cardíaca. Qual é o efeito do acepram e da dolantina em relação à frequência cardíaca? Bom, vamos lá ao meu conhecimento sobre os fármacos. A cepromazina é um tranquilizante que promove vasodilatação. Se ele promove vasodilatação, o coração ele vai compensar isso tendo um discreto aumento da frequência cardíaca. Então eu espero que até este período, quando eu entrar com a ketamina aqui, eu tenha um discreto aumento da frequência cardíaca. Ok? Quando entrar ketamina e midazolam, ótimo. O que o midazolam faz na frequência cardíaca? Não tem alteração fisiológica significativa. E a ketamina? Aquele leve efeito simpático,
né? Então, o que vai acontecer aqui com a frequência cardíaca? Ou ela vai manter ou ela pode até aumentar um pouquinho, até terminar o efeito da ketamina. Lembra como é que estava o outro gráfico? Eu vou desenhar ele meio aqui por trás só para vocês relembrarem. Lembra que frequência cardíaca com ketamina e xilazina só, ela fazia isso aqui? Olha a diferença da estabilidade do parâmetro da frequência cardíaca. Entenda que se a frequência cardíaca oscila menos, os outros parâmetros também vão oscilar menos. Tá? A pressão, a frequência respiratória, tudo vai oscilar menos, porque eu tenho menos fármacos agindo, ativando, inibindo e trabalhando de uma forma que eu chamo de montanha-russa, né? Então, essa estabilidade que eu dou num processo onde eu respeitei uma pré-medicação e uma anestesia dissociativa, ela é importante para o meu paciente, ela é realmente importante para o meu paciente. E aqui no meio disso tudo, o que eu posso ainda colocar, assim como eu devo fazer na anestesia dissociativa com o alfa-2? Eu gosto muito de associar aqui os analgésicos, os anti-inflamatórios não esteroidais. E aí a opção, o que você tiver mais acostumados. Principalmente os COX-2 seletivos. Junto a ele, gosto muito da dipirona. Considere aí se esse paciente vai fazer uma hipotensão ou se ele vai fazer uma hipotermia. Então, olha só, o que eu quero mostrar para vocês é que é possível fazer anestesia dissociativa de qualidade? É errado fazer ketamina e xilazina? Ela sozinha eu acho incompleto. Desculpa, eu tenho um pouco de dó do meu paciente. Tá? Agora, se você não quer tanta oscilação de parâmetros fisiológicos, aconselho você começar a trabalhar com associações onde você respeite a medicação pré-anestésica, a sua manutenção de anestesia com relaxamento muscular. E aí agregar, então, outros grupos de complementação de analgesia. E olha, não vamos nos esquecer dos bloqueios locais. Tá? Mesmo numa castração, dá para se fazer bloqueios tanto para macho quanto para fêmeas, em que vão ajudar e muito nessa dessensibilização cortical das vias álgicas. Então, para a gente começar a fechar esse assunto que eu estou falando para vocês. Rafael, não dá para eu fazer promover um repique de ketamina e prolongar um pouco mais o tempo anestésico? Posso fazer sim. Tem técnica para isso, né? A técnica basicamente é a gente repetir a dose, metade da dose que foi utilizada inicialmente, de ketamina só, porque o restante tá no seu tempo hábil. Então você prolonga um pouco mais. E olha, eu vou falar para vocês, a gente considera aí como aceitável um repique de ketamina. E aí finalize o seu processo. Mas não deu tempo. Tudo bem, você não vai deixar o seu paciente acordar, você não vai deixar o seu paciente sentir dor, mas você vai ter que terminar esse procedimento, recuperar esse paciente, e você vai ter que ter a clareza de que ou o seu tempo cirúrgico, né, o tempo cirúrgico do meu colega cirurgião, ou se é que você não está operando esse paciente, o teu tempo cirúrgico não foi bem dimensionado para a técnica anestésica, tá? Ou a escolha da técnica anestésica não foi adequada para o tempo que você precisa para esse paciente. Cuidado, tá? Então comece a colocar na balança o que é melhor. Pode ser que, se o seu tempo cirúrgico ficar estourando muito os seus 45, quase uma hora de procedimento, não é a melhor técnica para isso. Se você não está utilizando relaxantes musculares, não está preparando esse paciente numa medicação pré-anestésica, não é a melhor técnica para isso. Só vou falar mais uma coisinha da ketamina, que é a recuperação. Quem já não viu um paciente recuperar de uma anestesia dissociativa, onde geralmente ele volta um pouco alucinado, fazendo aqueles movimentos de maneio cefálicos, meio perdido. Isso é esperado, é uma fase excitatória da ketamina, é a metabolização da ketamina pelo fígado em norketamina. Ela que deixa, e 1/3 da ketamina metabolizada fica na forma de norketamina, nessa forma ativa e que provoca alucinação. Se você não preparar esse paciente, por exemplo, se você não entrar, neste caso, com benzodiazepínico, ele ajuda a coibir esse efeito, a minimizar esse efeito. Então dá sim para utilizar a anestesia dissociativa. Dica,
respeite o processo. MPA, e aí você vai escolher a técnica de anestesia. Se vai ser dissociativa, ok. Se vai ser geral, então você vai ter que fazer uma manutenção dessa anestesia geral. Então não esqueçam, façam a medicação pré-anestésica. Sempre pensem no preparo do paciente para depois você entrar na técnica de manutenção de anestesia. De novo, ou dissociativa, ou geral inalatória, ou geral intravenosa. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo e que ele contribua para a sua rotina anestésica. Curte o vídeo, comente e compartilhe com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.